Um abraço para todos aí, Jailson, Donk, enfim, todo mundo. E com o xará Pedro Ivo, que está por aqui. As nossas cabecinhas estão assim, ó, para lá e para cá. Exatamente. Porque o elenco do Flamengo está entrando em campo neste momento para realizar a sua última atividade antes da grande decisão da Copa Libertadores amanhã contra o Palmeiras. Onde nós estamos? Estamos em La Videna, que é o centro de treinamento da seleção peruana. Então o Flamengo já esteve por aqui em 2019 e quando as coisas dão certo, né, Pedro? Realmente o pessoal repete. Tem até um legado de Jorge Jesus por aqui, não é isso? Exatamente, o pessoal começar a se atentar, até bom dia para nós aqui, boa tarde para quem nos acompanha, explicando. Aqui na diagonal à direita aqui, essa direção que eu estou apontando, fica o vestiário que o Flamengo utiliza. Então o trajeto que os jogadores fazem, eles saem do vestiário, vêm para o campo. Então a gente está aqui fazendo aquela contagem, quem é que entrou, quem é que não entrou. O Plata, que não vai jogar, está suspenso, apareceu ele pelo campo. O Saúl está em campo, o Jorginho, o Léo Ortiz ainda não passou por aqui, Pedro não vai a campo. Então a gente fica aqui só para trazer até a informação em tempo real dentro desse Sport Center. Mas como falou meu xará Pedro Henrique Torres, sim, tem um legado de Jorge Jesus, se vocês prestarem um pouco atenção, aquele paredão preto, aquele muro preto lá, né, tudo coberto, elevado assim um pouco mais, foi um pedido, xará, de Jorge Jesus, quando o Flamengo esteve por aqui às vésperas da grande decisão de 2019 contra o River Plate. Jorge Jesus olhou e falou: está muito vulnerável. Porque há prédios vizinhos aqui, exatamente, se alguém subir, tentamos em 2019, inclusive, deixar claro, mas não foi possível porque ele mandou preencher isso tudo ficou, com os né? laterais e permaneceu. Então, os treinos até da seleção peruana agora podem ser secretos, se assim desejarem. A gente sempre fica de olho para não tomar um banho aqui também, mas a rapaziada tá entrando agora o Juninho. E aí, Pedro, fica a questão. Léo Ortiz deve jogar, essa é a tendência, pelo menos. E aí, mais na frente, uma dúvida, talvez ali, Cebolinha, Samuel Lino. Sim. De restante é difícil. O Flamengo tem um time já bem consolidado. Né? Exato, a gente está aqui de olho, xará. Eu acho que é pouco provável que se mexa muito na estrutura e na espinha dorsal que a gente imagina para esse jogo de amanhã. Até a informação que a gente trazia ontem ao longo da programação, o Léo Ortiz está liberado pelo departamento médico para participar das atividades em campo. Agora está a cargo, está nas mãos do Felipe Luiz e sua comissão técnica essa decisão. Jogar, né? Exatamente, se ele começa jogando, se ele não começa jogando. Estou dando uma olhada ali por agora. Quem está entrando é o Ayrton Lucas por ali, Emerson Royal também. Por enquanto, o Léo Ortiz ainda não apareceu no gramado. O Varela vai chegando por ali, o pessoal chegando, Samuel Lino também. Então, voltando aqui à informação, ele está entregue à comissão técnica. Agora uma decisão do Felipe Luiz. Se ele tem ritmo para começar essa partida de altíssima intensidade, uma final de Libertadores contra o Palmeiras, se o Felipe começa com o Danilo por ali e vem com o Léo Ortiz como uma opção talvez para um segundo tempo, decorrer de jogo, uma possível prorrogação. Ao contrário. Mas o fato é exatamente que ele pode começar jogando e o Danilo ficar como opção também, caso ele não tenha um ganho físico ali, uma condição física de ficar os 90 ou 120 minutos do jogo participando. Então essa é a dúvida que resta. Lá na frente uma questão muito mais de ordem tática do que o Felipe quer para a partida. Samuel e Cebolinha ali pela esquerda, será que tem alguma dúvida pela direita? O Carrascal, o Luiz Araújo fica como opção para o segundo tempo. Acho que são essas as perguntas a serem respondidas nesse treinamento aqui de hoje, que a gente vai atrás da informação, porque a gente está aqui, dentro do gramado, mas daqui a pouquinho, 15 minutos de atividade, a gente tem que deixar o CT Exatamente. Da Federação Peruana, porque aí o Flamengo comanda aqui o Felipe Luiz, o último treino fechado antes da bola rolar amanhã, lá no Estádio Monumental, que é um pouquinho distante daqui, com o trânsito de Lima, então ele fica mais distante ainda. Uma delícia. Se não seguir, então, o aplicativo, então fica mais complicado ainda. Aí, Pedro Ivo, só para fechar aqui, arredondar... Enquanto você vai falando, eu estou fazendo aquela checagem. Danilo entrou em campo. Marcação, pressão mesmo, para ver quem está entrando dentro de campo. O Flamengo faz essa última atividade aqui, Marcela, e depois, mais tarde, vai ter a entrevista coletiva do Felipe Luiz e mais um jogador. Sim, pode ser o capitão, enfim, pode Existe ser uma dúvida se seria o Arrascaeta, o Danilo, os capitães, ou possivelmente até um Léo Pereira na coletiva ao lado do Felipe Luiz. Então fica toda essa questão aí, a gente vai participar por lá também. O Flamengo não vai fazer reconhecimento do gramado do Monumental, talvez porque já conhece um pouco mais, é mais íntimo. Eu acho que a gente conversando aqui com as pessoas, até porque o Palmeiras chegou a marcar esse reconhecimento, também cancelou depois. Tem uma questão do cansaço, do trajeto. O trânsito é pesado aqui em Lima, um trajeto de 20, 30 minutos para o estádio, ele chega a demorar uma hora e meia. Então o Palmeiras, por exemplo, chegou a marcar, cancelou. O Flamengo desde o início já cancelou. Não vai ter esse deslocamento da delegação só para passear 10 minutinhos no gramado e sair. Então amanhã, quando a delegação chegar, eles vão dar aquela olhada, o gramado está em bom estado. A gente esteve por lá ontem participando, teve live, teve programação. Mais tarde a gente está por lá também durante a entrevista coletiva, tem programação, tem linha de passe ao vivo direto do estádio ontem. Visualmente o gramado em boas condições. Então o Flamengo não faria nenhuma atividade com bola, então corta esse deslocamento aí para aumentar também o período de descanso, de repouso, focado no jogo de amanhã. Xará. Então é isso. Estamos de olho aqui no treinamento
qualquer grande novidade, qualquer absurdo que pinte por aqui, a gente passa para vocês. Vamos estar colados no Flamengo esse tempo todo, até amanhã, a grande decisão da Copa Libertadores de 2025. Marcela? Tá certo. Porque a gente pode ver a parte tática ali, ó. Palmeiras tinha o Everton, Michael, Gabriel Menino, Gomes, Luan, Piquerez ou Felipe Melo, Danilo, Patrick de Paula, né? Eles entraram depois, Rafael e depois o Danilo Barbosa, o Scarpa, o Veiga, depois o Daverson, o Dudu e depois o Wesley, o Rony e o Abel Ferreira. Aí, no Flamengo, Diego Alves, Isla e o Mateuzinho depois, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz e depois o René, Arão, Andréas Pereira, depois o Pedro, Everton Ribeiro, depois o Michael, Arrascaeta, depois o Vitinho, Bruno Henrique, depois o Kennedy e o Gabigol no ataque. O Renato Portaluppi era o treinador. E ainda estão no elenco o Rodrigo Caio, que é auxiliar agora, e o Felipe Luiz. Do Palmeiras tinha o Everton, ainda tá nesse elenco, o Gomes, o Piquerez e o Veiga. Isso aí. E o Abel Ferreira, obviamente. Isso. E aí, Beneira, o que tem de traço daquele de 4 anos atrás pra agora? Nada, assim. Nada. Eu fiquei pensando, fiz a pergunta, Absolutamente não sabia a nada. O resposta. Palmeiras joga de outro jeito. Esse Palmeiras era um Palmeiras... Eu não vou dizer que ele era melhor que o de hoje, mas era um time pronto para a decisão. O Flamengo, mais ou menos. Não podia ter vencido a final, mas o Flamengo era um time onde vira e mexe, a gente tinha uma polêmica, alguma coisa vazando, onde saíam as escalações, onde os técnicos passavam rapidamente, já havia trocado de técnico durante o ano. Alguns jogadores pareciam, às vezes... Eles sabiam que eles não eram maiores que o clube, mas se posicionavam como se fosse. Hoje o Flamengo é um Flamengo coletivo, é um Flamengo onde cada um entende o seu papel. E o Flamengo chega melhor para essa decisão do que chegou naquela. O Palmeiras, eu acho que de forma muito parecida, porque a gestão do clube e o técnico são os mesmos. Então você tem ali um tipo de ambiente extremamente profissional que o Flamengo não tinha nessa decisão. Até o perfil do próprio Renato, que é um cara profissional, que é um bom técnico, não é exatamente o perfil competitivo do jeito mais intenso e atual, como os perfis, por exemplo, do Abel e do Felipe Luiz. Então a gente vai ter uma decisão, acho eu, bem diferente do que foi aquela. Bom, e temos também algo interessante, que é a postura dos treinadores, o Abel Ferreira e o Felipe Luiz. E aí, Nath Prats, eu vou jogar para ele o campeão dos jogos mentais. O jogo... Mind Games. Quem está mais preparado hoje? Não é na história, porque o Abel sempre tem um plano. Mas hoje, quem é o cara que está mais conectado com a mente, o campo, e vai poder ser o cara? O cara pode ser jogador... Não, comparando os treinadores, Felipe Luiz e Abel. Quem vive o melhor momento no Mind Games? Olha, eu acho que não é o melhor momento nem de um nem de outro. Os dois, neste ano, nesta temporada, já tiveram momentos melhores. Palmeiras com sequência muito ruim de resultados, e o Abel tem parcela de culpa em algumas decisões. E o Felipe Luiz é um técnico que está perto de ganhar o Brasileiro, ajudou a levar o Flamengo à decisão, mas tem muito questionamento na torcida rubro-negra com ele. Algum é justo? O pessoal pega muito no pé dele porque ele tem preferência exacerbada por alguns jogadores. Em algum momento, Plata, por exemplo, insistência com alguns jogadores. Eu acho que a única... Royal, algumas vezes. Essa para mim é a única insistência discutível, mas ela tem lógica porque o Royal joga quando o Flamengo quer ter um lateral de mais avanço. É óbvio que o Varela vai jogar nessa partida. Não é nem questão, às vezes é o tipo de jogo. O Flamengo quase sempre ele tem mais posse que o adversário, mas às vezes é uma posse meio estéril. Então é um time que circula muito a bola. O flamenguista gosta de um time mais objetivo, mais direto, mais contundente e acha que o Flamengo não entra pilhado em alguns jogos. E por isso que o Flamengo perdeu alguns pontos. Você acha que o Abel, que tem anos de Palmeiras, obviamente houve uma reformulação e foi gasto quase 800 milhões de reais nesse time. Você acha o trabalho do Abel melhor que o do Felipe nesse ano? Neste ano? Nesse ano. Tudo que a gente viu... O trabalho para a final, você acha que é melhor? Obra, eu acho que o Felipe Luiz está um pouquinho à frente, pegando este ano. Primeiro, o Felipe Luiz foi campeão, tem título estadual, eu sei que você não curte muito, mas ele está muito perto de ganhar o Brasileiro, então na disputa entre eles no longo prazo, onde os dois principais elencos podem ser medidos ali e tal, o Flamengo tende a ganhar o campeonato. Então, a vantagem neste momento é do Felipe Luiz. Mas se o Abel
encaixar um jogo perfeito no sábado, ele vai ficar com um título mais nobre, vai ganhar mais dinheiro, vai terminar como superior ao Felipe Luiz. Então, neste momento, vantagem por pontos. Se fosse uma luta de boxe. Entendi. Nesse momento, eles estão lutando. Entendi. Como é que é? A gente vai pro último round agora, né? Sábado é o último round. Último, né? É que a outra disputa, a outra luta já está muito encaminhada. Mas está vencendo por pontos essa disputa o Felipe Luiz. Lembrando que, se o Abel for nocauteado no sábado, e aí? Pela primeira vez em 5 anos, ele vai terminar um ano sem nenhum título. Nenhum. Nem Supercopa, nem Recopa, nem estadual, nada. Né? Para quem era tão vitorioso assim. No ano em que o Palmeiras bateu recorde de investimento, contratou seus jogadores mais caros, o Abel pode terminar o ano sem conquista. Já eu vou falar quanto vai ser o jogo. Muita gente me pedindo também. a previsão. Eu vou falar já. E aí vocês vão poder me cobrar na segunda-feira. Eu vou botar uma cadeirinha aqui e vocês vão poder me cobrar. Só uma observação, eu posso estar errado? Normalmente eu tô. Mas assim, quando o Breno fez a análise, muita diferença dos dois times em relação à final anterior. Antes, naquela final, se você pegar os times, eu achava o Palmeiras uma defesa muito forte, mais forte, e o Flamengo o ataque mais forte. Você concorda que... Era muito assim, em tese era um jogo mais tático-defesa do Palmeiras e mais vistoso-ofensivo do Renato Gaúcho. Isso mudou. O Palmeiras hoje tem um ataque com a dupla Flaco-Roque, sobretudo... Né? Tem um ataque, aparentemente, mas tem a dupla de ataque que o Flamengo tinha, que era ameaçadora. O Flamengo defesa do Flamengo, não sei se vai jogar o Léo Ortiz. A defesa do Flamengo hoje parece mais segura. É que defesa depende do que todos os jogadores fazem do time, inclusive os atacantes. O Flamengo era individualmente superior. O Palmeiras era muito mais bem treinado que o Flamengo. Agora, você escalaria o Léo Ortiz? Sim. Sim? Sim, se ele foi a campo e tem condição de jogo, eu escalaria. Porque ele dá essa movimentação de criar jogadas ali, auxilia o Flamengo. É a melhor Flamengo. dupla de zaga que tem ali, que funciona. O Pratos gosta desse zagueiro armador, ele fala muito, é um termo que ele que inventou. Construtor. E ele é importante na bola Construtor, o aérea. Celso Ardengue me mandou aqui, zagueiro construtor, mandou pra Aliás, mim aqui. o Celso ontem na festa, Celso, você tem que maneirar um pouco o bigodinho. Isso? O que aconteceu? Ele tava louco, ele falou, já que eu vou perder o bigode, eu vou... Molhou o bigode. Molhou o bigode. Era ele. Opa, exposed. Depois não vai ter mais filme. Ele que você Exposed agora, vai. Celso, tá molhando você. Epa. Bom, Aí a maquininha tá ligada aí. Ligaram a maquininha. Agora, enquanto estão acertando cara a cara, que hoje vai ser rapidinho, vai ter. Vocês acham, olhando, você, Pratos, que olha aqui, você é o professor Abel Ferreira, você está olhando o treino hoje, é o último treino antes do jogo. Você é o professor Felipe Luiz, está olhando o último treino antes do jogo. Você arma uma surpresinha maluca, aquele R$2 o presente misterioso? Então, isso... Ou você mantém? Não. Tem pouco tempo. O Felipe Luiz certamente confia muito no trabalho dele, que é um trabalho muito bem realizado. Me parece que ele é um treinador que tem menos esse perfil. O Abel Ferreira, em outros momentos, a gente citou aí e viu os times que começaram, né? O Scarpa como um lateral esquerdo naquela final foi uma novidade. Então, assim, vindo do Abel Ferreira, não dá para descartar talvez uma novidade. Até os companheiros falavam de mudança de posicionamento de algum jogador. Pode acontecer. Eu acho mais provável que isso aconteça no Palmeiras do que no Flamengo. Acho que o Felipe Luiz confia muito no trabalho que é feito no dia a dia, muito no que ele viu do time, às vezes com 2 pontos, às vezes com um armador mais aberto pelo lado do campo, que é o Carrascal, que pode começar jogando amanhã, pode ser uma opção talvez de Luiz Araújo. Acho que se tiver uma novidade de posicionamento, assim, algo que poucas vezes foi visto, deve partir mais do Palmeiras do que do Flamengo para a final. E tem um ponto dessa postura aí, Nath, que a gente está vendo no GC. Você acha que vai começar o jogo, um time vai amassar o outro ou vai ficar esperando? Esperaria. A gente está falando das melhores equipes do Brasil, por que um vai esperar o outro? Você acha que vai ser amasso? Cada um tem sua característica, cada um vai buscar o jogo. Eu acho que é diferente do contexto, porque muita gente está se valendo do jogo do Campeonato Brasileiro. Acho que eles têm contextos diferentes. Ali parecia uma final, pela necessidade do Flamengo ganhar, encostar no Palmeiras e tudo mais. Eu acho que as duas equipes têm características diferentes de jogo. As duas equipes têm recurso e repertório diferente para o jogo. Eu não acho que um vai ficar olhando para o outro e vai deixar o outro amassar. Os dois vão tentar de tudo e o mínimo erro é que vai levar o título. Bom, olha... Eu acho que vai para os pênaltis, tá? Você acha? Eu acho que vai ser... Mesmo depois da prorrogação, do tempo extra, como diria o outro? Eu acho. Nós estamos numa audiência maravilhosa no YouTube. E na TV também sensacional. Agora,
Você queria falar, fala, porque daqui a pouco eu vou botar minha cara a tapa aqui. O Nicolete trouxe informação que o Palmeiras vai jogar com 3 zagueiros. É um 3-5-2. Eu não acredito que vai jogar com 3-5-2. Eu acho que pode jogar com 3 zagueiros. Sem a bola. Eu acho que sem a bola. Eu acho que zagueiros. quando completando o que você falou, volante. o Flamengo é um time que marca alto, marca pressão, marca a saída de bola e o Flamengo vai fazer isso. Tá. O Flamengo não vai mudar o jeito de jogar especificamente nesse jogo porque não fez isso em nenhum lugar até hoje. O Abel, talvez vendo a fase do Palmeiras, pegue essa linha de 3 que ele vai armar, e aí eu não acho que vai jogar assim, porque o Flamengo joga de fato com um centroavante só. Então, ou ele vai baixar uma linha de 5 e aí joga no contra-ataque, aí ele espera o Flamengo para jogar no contra-ataque, talvez pensando na fase atual do Palmeiras, aí vai depender muito do que ele viu nos treinos, a gente não sabe. Ou, se ele for jogar assim, ele vai jogar um zagueiro pro lado, pra lateral, porque nenhum dos laterais direitos do Palmeiras hoje rende como o time precisa. Agora chegou a hora da verdade. A Natália Ferrão já puxou a hora do palpite. Então é o seguinte, antes do cara a cara... Tinha o Fuça-Fuça, né? Tinha um programa que era o Tinha. Fuça-Fuça, né? Quem que tá no áudio hoje? É Carlão, Mari ou... É a Mari. Mari eu já sabia. Mari, coloca uma música agora daquela de suspense, porque chegou a hora de cada um aqui tem que botar a cara a tapa. Não é brincadeira isso aqui. Isso aqui o cara acha que a gente acorda, vem fazer o programa e vou falar qualquer coisa. Tem estudo, tem preparação. Pedro aparece andando normalmente em Lima e nação crava que atacante irá jogar contra o Palmeiras. A chegada do elenco rubro-negro em Lima acabou trazendo esperança sobre a entrada de Pedro na decisão contra o Palmeiras. O Flamengo é o líder do Brasileirão Betano e já está com uma mão na taça, mas tem uma decisão importante neste sábado, dia 29, diante do Palmeiras no Monumental U, em Lima, no Peru. Durante o embarque realizado na última quarta-feira, 26, os torcedores fizeram uma grande festa para impulsionar o elenco na busca pelo título. E, ao que tudo indica, acabaram sendo recompensados com a chegada do elenco no Peru. Isso porque Pedro foi flagrado caminhando normal em sua chegada, o que acabou gerando expectativas para o atleta conseguir ser utilizado na decisão. A comissão técnica não havia descartado a utilização do centroavante definitivamente. Entretanto, existe uma cautela internamente para evitar que a lesão do jogador agrave. Ele vem se destacando nos bastidores, intensificando os tratamentos com o objetivo de antecipar a recuperação e estar à disposição do treinador para a partida. Existe uma grande expectativa por parte da torcida que vem apoiando no extracampo para conseguir dar apoio e confiança no elenco para a decisão. E tudo o que os rubro-negros fizeram acabou sendo destaque internacional. O Aeroflá, que foi a festa realizada pela torcida antes da viagem do elenco para o Peru, acabou ganhando destaque internacional. Na Argentina, a festa realizada pelos flamenguistas foi vista como algo inacreditável, mas a confiança na busca pelo título não está somente com os torcedores, já que José Botto demonstra confiança no trabalho de Felipe Luiz e no desempenho do elenco para conquistar esse título importante na temporada. A equipe de Felipe Luiz chega à decisão com 299 milhões garantidos em 2025, impulsionados principalmente pela boa campanha na Libertadores, pelos valores distribuídos no Mundial e pelo título da Supercopa do Brasil. O Carioca, apesar do troféu rubro-negro, não oferece premiação, mas a soma geral do clube permanece entre as mais altas do continente. Na prática, a final no Peru não decide apenas quem será o novo campeão da América, ela também redefine o ranking financeiro da temporada. Um triunfo coloca o vencedor em um patamar econômico ainda mais confortável, enquanto o vice mantém uma receita robusta, mas bem distante do impacto milionário reservado ao campeão.